Graça e paz. Boa tarde, amados. Sou a pastora Marise Prata e a gente está aqui hoje com o compromisso, de estarmos falando sobre batalha espiritual. Vamos dar um tempinho, vamos estar ouvindo louvor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já agradeço as pessoas que já se fazem presente aí. Já vi que minha mãe está aí. Missionária Viviane. O Prate. Aleluias. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Aleluias. Lorena, que bênção. Aleluias. Aleluias. Eu amo esse louvor que está tocando. Aleluias. Sinta a presença do Senhor aí. Que a presença do Senhor invada a tua casa. Aleluias. Oh, aleluia. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos. Aleluia. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que a gente tem. Pai do Senhor, Lorena. Esse louvor, só de ouvir já me dá vontade de chorar, gente. Eu já tô aqui com os olhos cheios de lágrimas já. A presença de Deus é linda, é real. Aleluias. É verdade, Prate. Deus fala muito. Aleluias. Aleluias. Adore ao Senhor aí, onde você está. Atrai a presença dele. Aleluia. Oh, aleluia. Você pegou a sua Bíblia? Se não pegou, corre lá. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Então vamos orar para a gente começar? Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento reservado para nós conversarmos acerca do teu reino. Queremos te convidar, Espírito Santo, para assumir a direção, para estar falando através de mim. Te peço, Espírito Santo, que traga a minha memória, que coloque na minha boca todas as palavras que o Senhor quer que sejam ditas nesta tarde. Me usa, Senhor, como canal de bênção para a glória do teu reino. Em nome de Jesus, peço que o Senhor vá a cada uma dessas casas e
Repreende, Senhor, toda investida do inimigo, querendo impedir, querendo atrapalhar esse momento que reservamos para estar conversando acerca do Teu reino, Senhor. Toda investida do inimigo, querendo fazer cair a internet, trazendo ruídos no celular, trazendo conflitos nos lares, nós repreendemos agora no poder que é no nome de Jesus. Fique à vontade, Senhor, aqui no nosso meio. E neutralizados estão todos, mas todos os poderes das trevas, no poder que é no nome de Jesus. Nós rejeitamos toda investida do inimigo contra essa live, contra esse momento que reservamos, em nome de Jesus. Fique à vontade, seja blindado, Senhor, seja blindado com o sangue de Jesus aí na tua casa, e que o Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. O tema dessa live de hoje é Estamos em Guerra. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 textos. Primeiro nós vamos estar lendo lá em Efésios, capítulo 6. Lá em Efésios, capítulo 6. Que diz, lá no versículo 12, né? Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Vamos ler também lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Pai do Senhor, Maíse. Que diz assim lá no versículo 15: e porém inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Olha só, amados. Estamos em guerra? O que você acha? Solideia, gostei de ver. Você falou que ia participar e participou mesmo. Obrigada pela presença de todos vocês. E aí, nós estamos em guerra? A batalha espiritual, ela é basicamente uma guerra entre a verdade e o engano. É um embate entre a mentira que o diabo quer colocar em nós e a verdade que Deus já nos revelou. Então, olha só. Quando lemos lá em Efésios, né, estava dizendo que a nossa luta é contra a carne e o sangue. Então, ali já fala que existe uma luta. Mas aonde que essa luta começou? A luta começou desde a criação. Quando Adão pecou, ele entregou o comando da terra que Deus havia dado a Adão. O Senhor tinha dito para Adão que você, Adão, dominará sobre toda a terra. Quando Adão pecou, ele entregou nas mãos de Satanás, né, o domínio da terra. Tanto é que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, uma coisa precisa ficar clara para mim e para você, para nós cristãos. Estamos em guerra, sim. E a guerra começou lá no Éden. Né? Lá no versículo 15 que a gente leu, né? Que Deus estava falando, que ali já no versículo 15 já viria, Deus já estava dando o plano já da redenção, quando ele disse que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando o homem pecou, ele entregou o domínio da terra para Satanás. A partir disso, os demônios passaram a nos cirandar e a querer nos destruir o tempo todo. Então, o pecado criou uma reação espiritual em cadeia, que afetou o homem, afetou também os demônios, né? Então, afetou tudo. A batalha espiritual, amados, ela não é entre Deus e o diabo. Deus não está guerreando com o diabo. Até mesmo porque... Então,
jamais Deus estaria em guerra contra o diabo, até mesmo porque não haveria nem guerra, né? Uma só palavra, Deus destruiria tudo. Então, quem está em guerra e o tempo todo é Satanás contra nós, a criação de Deus. Então, o tempo todo, o inimigo está tentando nos destruir. O tempo todo, ele fica lançando os seus dardos inflamados, lançando as suas setas contra nós, tentando nos destruir. Então, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus fala que nós padecemos, que nós sofremos, porque nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o poder de Deus, nós não conhecemos as Escrituras. Então, é preciso a gente... O reino espiritual, ele existe. Satanás, ele existe. Ele tem poder, mas ele não é mais poderoso do que o nosso Senhor. Então, quando Adão pecou, o inimigo passou a ter o domínio sobre a terra, e Satanás o tempo todo fica tentando destruir a criação de Deus, que somos eu e você. O tempo todo nós estamos em guerra. A guerra não é contra quem está lá fora no mundo, não, é contra toda a criação de Deus. E nós, cristãos, continuamos sendo bombardeados pelo inimigo. O inimigo tentou até o próprio Jesus, porque não nos tentaria. Então, tudo em guerra. Os demônios, eles, todo impedimento seja tirado, que a minha internet fique boa, o sinal fique bom aí na sua casa também, todo impedimento seja tirado. Então, os intercessores aí estejam também intercedendo. Amém? Está tendo uma guerra no mundo espiritual. Então, o inimigo, ele fica o tempo todo tentando nos destruir. E quando ele fica tentando investir pensamentos na nossa mente, e às vezes a gente acha que é a gente que está pensando, mas é o inimigo que está colocando pensamentos na nossa mente, tentando nos destruir, tentando travar nossas vidas, tentando travar nosso ministério. Já fala, né? É espírito. Satanás, ele não tem um corpo físico como eu e você temos um corpo. Precisa se materializar. E no caso, quando ele apareceu para Adão e Eva, ele se materializou numa serpente. Então, o Satanás, ele até se disfarça de anjo de luz, para nos enganar. Então, o tempo todo, o inimigo tenta nos enganar. Quando eu reconciliei com o Senhor Jesus, o inimigo, ele apareceu para mim, ele se materializou num homem muito bonito, muito charmoso, num louro lindo, apareceu para mim no meu quarto e disse com todas as palavras que eu vou te dizer: se você servir a ele, eu vou destruir a sua vida, eu vou tomar tudo que eu te dei. Olha como é que ele é ousado. Por que ele disse para mim que ele ia tomar tudo que ele me deu? Porque quando eu assinei um contrato, eu menti dizendo que eu não tinha outro emprego. Então, havia uma legalidade para o inimigo agir na minha vida. Havia uma legalidade de mentira. Eu assinei um documento dizendo que eu não tinha um outro vínculo empregatício. Então, quando eu aceitei a Jesus, o inimigo, ele apareceu para mim dizendo que ele iria tomar o que ele havia me dito. Então, olha só, então como que o inimigo, ele entra, ele age? Ele age agindo na nossa vida através de legalidades. Então, o que é legalidade? Legalidade é quando eu quebro o princípio da palavra de Deus. Então, a gente chama isso de brecha, quando eu abro brecha. E interessante, quando o inimigo, ele vem se aproximando, a gente sente uma opressão no ambiente. A gente sente um peso espiritual. Lembrando, Satanás e os seus demônios, eles são espíritos.
espíritos. Eles precisam se materializar de alguma forma. Eles se materializam em animais, como a gente viu em serpentes. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele se materializa no corpo de uma pessoa que você conhece, que é um parente, que já morreu. Ele se materializa e aparece para você, para te enganar. Então, ele é pai da mentira, ele é o enganador, ele age, é um embate entre a verdade e a mentira, e nós, queridos, estamos em guerra sim, e infelizmente a igreja, ela não prega, quase não prega sobre o mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele é real. Quando nós estamos debaixo de opressão, a gente sente os sintomas. Que sintomas são esses? Você sabia que por trás da mentira existe um espírito chamado mentira? Os demônios, eles têm personalidade, guarda isso. Os demônios, eles têm personalidade, eles são inteligentes. Então, quando a gente vê um demônio manifesto numa pessoa, aquela pessoa, se ela está com o espírito de pombagira, observe que elas ficam toda sensual, né, se insinuando, todas, né, de sedução. Por quê? Porque esse espírito de pombagira é um espírito de sedução, é um espírito mal, então ele age com sedução e sensualidade. Então a pessoa, quando é muito maligno, ele fica nessa sedução e nessa sensualidade. Quando os Exus, eles manifestam destruindo tudo. Eles têm personalidade, eles têm inteligência, se materializar para nos enganar. Então, ele se materializa em animais, pessoas, e eles têm poder. Então, não esqueçam, o inimigo, ele tem poder. Então, a guerra é contra toda a criação de Deus. Não esqueça esse princípio. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus, Satanás, ele fica furioso e faz de tudo para que a gente volte a servi-lo. Porque a palavra de Deus diz que só existem dois senhores, só existe Deus e o diabo. Quem não serve a Deus está servindo o inimigo. Então, todas as vezes, toda pessoa que aceitou a Jesus, ela deixa de servir o inimigo e passa a servir a Deus. Então, o levante do inimigo se torna ainda pior depois que a gente aceita Jesus. E é comum as pessoas dizerem assim: a minha vida parece que piorou depois que eu aceitei a Jesus. Eu sou ministra de libertação e de cura. Tem aí o pastor Baroni, né, que está assistindo a live. Ele também é ministro de libertação. Então, a gente vê que a vida da pessoa, quando ela aceita Jesus, quando a pessoa prega que sua vida vai virar um mar de rosa, que tudo vai ser bênção e tal, o inimigo, ele vai fazer de tudo, amados, para te tirar da presença de Deus, para que você saia da presença de Deus e volte a servi-lo. Não tem esse negócio de qual é a sua religião. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não sigo nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Só existem dois senhores, Deus e o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o inimigo. Não existe meio termo. Então, quando a gente aceita Jesus, a nossa luta, se já estávamos em guerra, a nossa luta se torna ainda muito pior. Por quê? Porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. E você já percebeu que dentro da igreja, muitas das vezes a gente é ferido? Que o inimigo, ele usa pessoas para nos ferir, ele usa pessoas da nossa família para nos ferir. É assim, porque ele não quer a gente servindo ao Senhor. Então, o inimigo, ele nos odeia. Satanás, ele odeia você. Satanás, ele nos odeia. E nós que estamos na presença de Deus somos mais odiados ainda pelo inimigo. Então, abra tua mente, tua mentalidade, abre teus olhos espirituais, entenda, guarde isso. Estamos em guerra o tempo todo. O tempo todo estamos em guerra. Né?
O Satanás, ele nos odeia. A palavra de Deus diz lá em João 10:10 que Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir a mim e a você. Mas Jesus, ele nos dá vida e vida em abundância. E a gente tem que entender isso. O inimigo, ele tem poder? Sim, ele tem poder. Não subestime o poder do inimigo. Mas nós não podemos esquecer que o poder do nosso Senhor é muito maior do que qualquer inimigo. Qualquer inimigo. Nós temos poder no nome de Jesus. Lá em Mateus, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, Mateus 10. A gente precisa entender, conhecer a palavra de Deus para a gente lutar contra o inimigo. Se a gente não conhecer as armas que temos contra os inimigos, eles vão prevalecer contra nós. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. E você é discípulo do Senhor, amém? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ei, você tem poder no nome de Jesus. Aleluias. Você tem poder, amados. Você tem poder no nome de Jesus. Você tem poder. Maísa está pedindo para eu deixar as referências bíblicas aqui depois. Se você também tiver perguntas, quiser colocar as perguntas aí, se não der para eu responder aqui na live, eu vou responder na próxima, porque vai ter uma continuidade também. Vão ser vários estudos de batalha espiritual, porque esse assunto ele é extenso, não dá para você esgotar todo ele aqui. Então hoje eu vou estar falando muito sobre como é que funciona o reino espiritual. E nas lives seguintes eu vou estar dando também, assim, vamos falar da armadura espiritual, peça por peça, para você entender que o ataque maior do inimigo é na nossa alma. Todas as peças da armadura espiritual, elas estão relacionadas à alma, porque é onde onde Satanás mais nos ataca. Lá em Tiago, capítulo 1, ele fala da salvação da alma. Nossa alma, ela tem que ser crucificada, ela tem que ser colocada na cruz todos os dias, todos os dias, todos os dias. A missionária Viviane está lembrando ali que o inimigo, ele tem poder sim, mas ele tem o poder dele, é limitado por Deus. Satanás, ele não faz nada sem a permissão de Deus, e ele vai até onde Deus permitir que ele vá. Mas Deus permite determinadas situações sobre nós, porque ele já nos deu a arma, ele já deu o filho dele, Jesus Cristo, para morrer. Lembra quando a gente falou que o mal entrou, a luta começou ali no Éden, mas ali no Éden também já foi colocada a promessa de que viria o Redentor, de que viria Jesus, né? O filho da mulher, né? Viria para esmagar a cabeça da serpente. E esse filho da mulher é Jesus, que veio em forma de homem para morrer na cruz por mim e por você, para que tivéssemos direito a essa redenção de sermos levados de volta para o Senhor. Então, olha só, o inimigo o tempo todo ele quer roubar a tua salvação. Ele quer destruir você. Ele quer matar, ele quer tirar você da presença de Deus. Então, guarda no teu coração, estamos em guerra sim, a guerra não é de Deus contra o diabo, a guerra é do diabo contra nós, e nós temos a armadura de Deus, nós temos as instruções do Senhor contidas na palavra de Deus para a gente vencer o inimigo. É uma luta em que o inimigo já é derrotado. O inimigo já é derrotado, você só precisa se empoderar disso, você só precisa se apropriar disso. E Pedro, ele fala lá no capítulo 5, 1 Pedro 5, ele fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não está em guerra sozinho, a guerra é contra toda a criação de Deus, principalmente contra os filhos de Deus. Mas é uma luta que a gente entra, que a gente já sabe quem vai ser o vencedor. Guarda isso no teu coração, você é vencedor. É só você fechar as brechas. Brechas é quando você peca e você abre legalidade para o inimigo agir. Mas, pastora Marise, Jesus não pecou. A palavra de Deus fala que Jesus, ele não pecou. Ele veio como homem sujeito às mesmas tentações que nós, só que ele resistiu ao diabo. Ele não pecou. O papel do inimigo é o tempo todo armar ciladas para mim e para você, para nós cairmos. Mas Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele não pecou. Então, você ser tentado não quer dizer que você está em pecado. Ai, meu Deus, por que será que eu estou sendo tentado nessa área? Qual é a legalidade que eu estou dando na minha vida? Ei, Satanás só vai te tentar naquilo que é sua fraqueza. Vou repetir, Satanás só vai te tentar naquilo que é a sua fraqueza. Então, para e pensa, o que dominava na tua vida antes de você aceitar Jesus? Você acha que uma pessoa que bebia lá no passado, aceitou Jesus, ele não vai ser tentado a voltar a beber? Você acha que uma pessoa que fumava lá atrás, que agora aceita Jesus, ele não é, por vezes, tentado a voltar a fumar? Alguém que era escravizado pelo pecado sexual, o tempo todo ele vai ser bombardeado para ele cair de novo nos pecados sexuais. Aquilo que dominava lá atrás, que era a sua fraqueza, era o seu ponto fraco lá atrás, Satanás ele vai agir de forma que você volte a cair naquilo que era o seu ponto fraco. Satanás ele sempre vai tentar nos fazer cair naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos chama atenção. É assim que ele age, ele é astuto, ele vai o tempo todo te fazer cair. Deus não está em batalha contra o inferno, nós estamos. Somos nós que estamos. E Jesus, ele foi tentado sim, mas ele não caiu. E como que ele venceu a Satanás? Usando a palavra. E Satanás usou também a palavra para tentar atacar Jesus, mas Jesus contra-atacou com a palavra. E Satanás, ele vinha e rebatia. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos aprender a dominar a palavra de Deus. E nós vamos vencer o inimigo citando a palavra de Deus. Se você foi tentado numa área lá atrás, né? Baroni está até colocando aí, confessa a tentação, confessa o pecado. Então você tem que botar o dedo na cara do inimigo e falar assim: olha aqui, Satanás, isso não me domina mais, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu já confessei os meus pecados ao Senhor, e o Senhor já levou sobre si todos os meus pecados, as minhas dores, todos os meus pecados foram crucificados lá na cruz de Cristo. Você não me domina mais. Eu não sou mais escravizado, eu sou lavado, sou remido no sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Então nós estamos debaixo da graça. Então quando nós aceitamos Jesus, né, nós estamos lavados no sangue de Jesus, e Satanás não pode mais nos acusar e nos culpar. Ele vai o tempo todo nos cirandar, tentando fazer com que a gente volte a ser o que a gente era antes. Mas, se nós confrontarmos na palavra de Deus, Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Muita gente fala assim, sabe, pastora Marise, eu tenho uma vontade de entrar na intercessão, mas eu tenho medo, porque eu tenho medo do diabo. Se eu for entrar na intercessão, o diabo vai vir com tudo para cima de mim. Ei, queridos, não é só o ministério de intercessão que está sendo atacado pelo inimigo. Você está sendo atacado pelo inimigo. Aquele que está lá, que não tem aliança com Jesus ainda, que está
no mundo, digamos assim, está preso nas garras do inimigo. Está preso nas garras do inimigo, está cego, está escravizado pelo inimigo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a gente acabou de ler que Ele nos deu poder. Lá em Lucas 10:19, diz que o Senhor nos deu poder e autoridade contra o inimigo. E nós podemos pisar serpentes e escorpiões e todo mal, que nada nos fará dano algum. Mas para isso, não esqueça, para isso é preciso que as brechas na nossa vida estejam fechadas. A luta de Satanás é contra a raça humana, não só contra os cristãos, não só contra os intercessores. O ataque passa a ser maior, presta atenção e guarda isso no teu coração. O ataque passa a ser maior quando nós aceitamos Jesus. Por quê? Porque Ele quer que a gente volte a ser escravizado por Ele. Entendeu? Então é melhor então não ter Jesus? Então é melhor ficar no mundo? Aquele que está no mundo, que está cego pelo inimigo, escravizado pelo inimigo, ele está escravizado, ele não consegue entender a dimensão espiritual. A vida está aquela turbulência, mas nós que aceitamos a Jesus, nós passamos a ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós, nós passamos a não estar mais sozinhos. Basta uma só palavra, né? Lá em Mateus nós vimos que o Senhor mandou que os seus discípulos expulsassem demônios. Você está sentindo uma opressão na sua casa, uma opressão na sua vida? Você usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai, que toda opressão saia, em nome de Jesus. E outra coisa, a palavra de Deus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor? É você, sou eu. Satanás, ele fecha a porta de alguma área da tua vida. Ei, as portas do inferno, foi Satanás que fechou a porta? Você tem autoridade no nome de Jesus e decretar que em nome de Jesus, que todo levante do inimigo na tua vida seja cessado. Então, o tempo todo, amados, não existe trégua no mundo espiritual. O tempo todo, o inimigo, ele vai tentar nos destruir. E Deus, ele se envolveu nessa guerra, né, entre nós, humanos, com o inimigo. Como que Deus se envolveu? Ele mandou Jesus. Ele falou assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Olha só, Deus nos ama de tal maneira que Ele mandou Jesus para que morresse na cruz por mim e por você. Então, quando nós aceitamos a Jesus, lembra o domínio que Adão tinha sobre a terra? Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a dominar contra o inimigo. Nós ordenamos, sai, e ele tem que sair no nome de Jesus. Vou repetir, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos autoridade no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós expulsamos os demônios. E eles têm que obedecer. Porque Jesus, ele colocou debaixo dos seus pés todo o principado, toda a potestade, toda a hoste da maldade. E ele nos delegou o poder e a autoridade. Então você precisa se apropriar. Você está em guerra sim, mas você está lutando contra o inimigo que já é derrotado. E foi derrotado na cruz por Jesus. Você só precisa se empoderar, se apropriar disso. Então, princípios da palavra de Deus. Reconhecer que o mundo espiritual existe e ele é real. Satanás, ele existe. Os demônios existem. Existe uma hierarquia espiritual, né? Existe uma hierarquia. E a gente leu essa hierarquia lá em Efésios 6, né? Que fala de principado, fala de potestade, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele não entra em ninguém.
Quem entra são as hostes da maldade, são os espíritos inferiores, são os espíritos malignos. Sabe o que fortalece Satanás? Os nossos pecados. Satanás, ele se alimenta dos nossos pecados. Digere um pouquinho essa palavra. Satanás, ele se alimenta dos nossos pecados, das nossas dúvidas, né? Da nossa incredulidade. Ele se alimenta disso. Então, quando você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, você confronta o inimigo. Você confronta o inimigo. Você diz para ele, bota o dedo na cara dele e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu sou o Filho de Deus. Eu sei que os meus pecados já foram perdoados. Mas os pecados perdoados são aqueles que são confessados, que são renunciados, que você não os pratica mais. Tá bem? Então, é importante você entender isso. Porque muitos se apegam naquela palavra que diz que eis que tudo se fez novo, que você é uma nova criatura e eis que tudo se fez novo. E, em parte, é verdade, mas você tem que deixar o pecado, saber quem é Deus, quem você é em Deus e fechar as brechas que estavam abertas. Aí sim, você passa a ser nova criatura, você passa a ser filho de Deus, quando você passa a obedecer os princípios da palavra de Deus e viver em conformidade com a palavra de Deus. Eu disse que o inimigo, ele é alimentado pelos nossos pecados. Os anjos que o Senhor deu ordem para nos guardar em todos os lugares, que a gente lê lá, o pessoal, todo mundo gosta muito de usar o Salmo 91, o Senhor deu ordem sim aos anjos para nos guardar em todos os lugares. Mas Satanás também deu ordem aos demônios para nos cirandar. Por isso que Pedro fala, sede sóbrios, vigiai, seja vigilantes, porque o inimigo, seu adversário, anda ao derredor. Então, existem os anjos do Senhor, que o Senhor deu ordem para nos guardar, mas também existem os anjos do mal, que são delegados para o inimigo para nos cirandar o tempo todo. Então, existem ao nosso redor. Se os seus olhos espirituais fossem abertos aí agora, você ia ver ao seu redor anjos do Senhor e ao derredor, né? Ao derredor você vai ver as hostes da maldade. Então, nós temos, o Satanás, ele manda determinados tipos de demônios para te destruir, e o Senhor manda anjos para nos guardar. Então, quando você ora, guarda isso. Quando você ora, quando você jejua, quando você busca intimidade com Deus, quando você vive na dependência de Deus, quando você adora o Senhor, quando você vigia, quando você ora, você está nutrindo espiritualmente, fortalecendo os anjos que o Senhor delegou para te guardar. O inimigo, ele é alimentado pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Os anjos do Senhor, né, os nossos anjos da guarda, são nutridos pelas nossas orações, pelos anjos. Estão me perguntando o que é redor, o que é derredor. Vou demonstrar. Aqui está a caneta. Né? Essa caneta aqui somos nós, tá bem? O meu dedo aqui simboliza os anjos do Senhor, tá bem? Os anjos estão aqui. Eu estou orando, estou fechando as brechas, estou buscando a presença do Senhor, então os anjos estão aqui. Ao derredor quer dizer, por trás dos anjos, aqui, a minha mão aqui. Como se fosse minha mão aqui. Então aqui estou eu, aqui estão os anjos, e aqui atrás o inimigo. Então quando eu estou com as brechas fechadas, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, as brechas estão fechadas, ou seja, meus pecados confessados, renunciados, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu me apropriei do sacrifício de Jesus na cruz, então os anjos do Senhor estão aqui ao meu redor, estão me guardando.
Mas o inimigo, ele está ao meu derredor, está cirandando atrás dos anjos aqui. Quando você peca, vamos supor, você vai lá, cede à tentação, você cai na pornografia, digamos assim. Então aqui, ó, tá vendo? Abriu um buraco aqui, ó. Eu tô aqui, os anjos estão aqui, mas existe um buraco aqui. E esse buraco a gente chama de brecha. Qual foi a brecha aqui? A pornografia. Então, o inimigo, ele tem direito de entrar aqui, se aproximar de mim e me oprimir. Você já percebeu? Quer ver como é que o mundo ele é real, o espiritual ele é real? O tempo tá voando, né? Daqui a pouco eu tenho que encerrar. Você quer ver como é que o mundo espiritual ele é real? Você tá na presença de Deus, você tá buscando ao Senhor, você tá em santidade, você tá adorando ao Senhor, você jejua, você ora. Lembra de Jesus lá no deserto? Que jejuou 40 dias, 40 noites, e o inimigo apareceu. O corpo dele estava debilitado, estava fraco, estava com fome, mas o espírito estava fortalecido. Por isso que a primeira tentação que ele deu, ele foi do pão, né? Do comer, né? Então, quando você tá tudo bem, você tá buscando a presença de Deus, você tá com sede, você vai em retiro, você vai aos cultos, você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você tá atuante, ministério, tá com a brecha fechada. Aí, de repente, aí o pastor marca e fala assim, olha, eu vou consagrar você ao diaconato, digamos assim. Então, você está prestes para receber uma bênção, certo? Você já observou que quando a gente está prestes para receber uma bênção, uma promoção no trabalho, uma promoção espiritual, como que o inimigo ele se levanta? Você já observou como que as pessoas se levantam contra nós? Sabe, é uma confusão dentro de casa, uma confusão no serviço, a gente se aborrece com isso, a gente se aborrece com aquilo. Parece que assim que o mundo vai desmoronar quando a gente está prestes para receber uma bênção. É o inimigo se levantando para tirar você da posição, para roubar a sua bênção. Todas as vezes que estamos para ser abençoado, o inimigo ele redobra, ele vai lá e fala assim com a capetada dele, desculpa a expressão, vai lá e atormenta a vida da fulana, vai lá e atormenta a vida da Marisa, porque ela não vai receber isso. Nós vamos agir para ela não receber. E aí o Senhor fala assim, vai lá, manda mais anjos para nos guardar. E a gente está lá buscando, orando, clamando. E o inimigo tentando nos atingir de alguma forma. E você está ali, você chora, você sofre. Você pergunta, Deus, mas por que isso? E às vezes você até pensa, ai, não quero essa promoção não. Ai, não vou lá mais não. E é o inimigo jogando na sua mente. Não entra no ministério de intercessão não assume o louvor não vai para dança não. Porque a luta vai ser grande, o levante vai ser grande. Foge, o inimigo ele é enganador, ele é mentiroso, a luta o tempo todo é contra a verdade e a mentira. A palavra de Deus diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade, e a verdade te liberta. E a mentira te escraviza. Se posicione em quem você é. Tome posse do sacrifício de Jesus na cruz e entenda, você está em guerra o tempo todo. O tempo todo não há trégua no mundo espiritual. Não há férias. Não há férias. Você está em isolamento social aí, mas o inimigo está te perturbando. O tempo todo não há trégua no mundo espiritual. Não há trégua. Não há um stop. Uma parada no mundo espiritual. É uma luta contínua o tempo todo. Então, Deus se envolveu na guerra quando ele, pela misericórdia dele, mandou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Nossa guerra não é contra pessoas de carne e de sangue. Então, o que você tem que entender? A sua luta não é contra teu filho. A tua luta não é contra o teu marido. A tua luta não é contra a pessoa que está te perseguindo no seu trabalho. Não é contra a pessoa que está querendo destruir seu relacionamento. A sua luta é contra o inimigo que está agindo por trás daquela pessoa. Então o inimigo ele vai usar pessoas. Lembra quando eu disse que Satanás ele usa, ele se incorpora
em pessoas, ele usa pessoas para nos atingir, então é assim que ele age, ele usa pessoas. Então a sua luta não é contra aquela pessoa, a sua luta é contra o espírito maligno que está usando aquela pessoa para te atingir. O alvo é você, o alvo é te desestabilizar. E semana que vem nós vamos estar estudando, começando a ver sobre batalha espiritual, sobre cada peça da batalha, da armadura espiritual, para que você entenda como você tem que estar protegido, porque cada uma dessas 6 peças significa e ela representa, tem um simbolismo espiritual nisso daí, tá bem? Então a luta, né, pastor Barone, é isso mesmo, é contra quem está por trás da situação. Então a sua luta não é contra aquela pessoa, a luta é quem está usando a pessoa, tá bem? Então nunca devemos levar para o lado pessoal o ataque que recebemos do outro ser humano, seja quem for. Às vezes você tá lá, você vai pro culto, você tem ceia, aí o inimigo se levanta dentro da tua casa, você fala assim, eu não vou cear porque eu tô brigado com meu marido, meu filho me aborreceu, eu não vou cear. Ei, a estratégia do inimigo é para você não cear. É para te impedir de ser abençoado. Então abra teu coração, decida perdoar, que você entenda que teus olhos espirituais sejam abertos e você entenda que é o inimigo que está usando teu filho, teu marido, seja lá quem for, para te impedir de cear, para te impedir de cultuar a Deus, e você cai na armadilha dele. Quando você deixa a dor e a tristeza entrarem no seu coração. Então, o que você vai fazer nessa hora? Você vai orar, você vai dizer, Senhor, eu tô triste. Chega para Deus com sinceridade. Deus, eu tô triste, meu coração tá ferido, porque fulano fez assim, fez assim, fez assim. Ei, o inimigo, ele sabe exatamente como te ferir. Ele sabe como agir exatamente para causar dor em você. Ele te conhece. Ei, o inimigo te conhece. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu presente, mas o seu futuro só Deus conhece. Mas ele tenta te impedir, entendeu? Então, Satanás, ele conhece teus planos. Você escreve, né? Ele não lê sua mente. Satanás não lê tua mente. Você não expulsa demônios na mente, você só expulsa falando. Porque o inimigo, graças a Deus, não lê tua mente. Entenda esse princípio, o inimigo não lê tua mente. O inimigo, você tem que falar, tem que dar ordem, tem que dar ordem. Então você declara, eu perdoo e todo mal que lançou sobre a minha vida está anulado no poder que é no nome de Jesus. Perdoou? Vai para a igreja, meu amado, adore ao Senhor, ceie, participe da celebração ao Senhor, não deixe o inimigo roubar a tua bênção, não deixe o inimigo te impedir de adorar o Senhor, amém? A força e o poder do guerreiro estão no Senhor. Ei, você não expulsa o inimigo com, pelo nome de Marise sai, em meu nome sai. Não, você expulsa o inimigo com o nome de Jesus. Então nós somos santos, nós somos santos. O que é santo? Escolhido do Senhor, separado do Senhor, em busca de santificação. Somos santos, escolhidos, separados pelo Senhor, em busca de santificação. Então, mas você errou, você falou uma mentira assim, sem... Ai, meu Deus, menti. Em nome de Jesus, eu rejeito agora essa mentira, eu me perdoo por isso, em nome de Jesus. Fechou a brecha. Lembra quando o diabo apareceu para mim, dizendo que ele ia tomar o que ele me deu? Porque meu salário era muito alto, amados. E quem me deu aquele emprego foi o diabo, não foi Deus não, porque ele veio para mim o emprego na mentira. Então o inimigo sabia que eu dependia daquele salário e que se eu perdesse aquele emprego eu estaria perdida. Mas Deus é tão poderoso, eu perdi o emprego mesmo, gente. Naquela semana, quando eu falei assim, arreda-te de mim, Satanás, porque eu vou servir ao meu Deus, vou servir a Jesus Cristo. Naquela semana mesmo, eu perdi o emprego. Foi difícil, mas aquele mesmo emprego que eu perdi, alguns anos depois que Deus trabalhou algumas coisas que tinham que ser trabalhadas na minha vida, aquele mesmo emprego que o inimigo tinha me dado na ilegalidade, Deus me deu na legalidade. Eu fiz concurso público, Deus mudou a lei, funcionário público pôde passar a ter 2 vínculos empregatícios, então Deus me abençoou. Por quê? Porque eu fui fiel, ser fiel até a morte. Amém? Ser fiel
ser fiel. Passei apertado mesmo, amados. Passei apertado mesmo. Eu que vivia com dinheiro sobrando e fazia isso, fazia aquilo, tinha dinheiro sobrando. De repente você ter que viver com a metade do seu salário não é algo fácil, não. Mas nunca passei necessidade. Deus levantou minha mãe, Deus levantou pessoas para me ajudar. E eu fui vencendo. E Deus, né, quando Deus disse que eu estava pronta para poder receber a bênção, Deus mudou leis, gente. Deus mudou leis, liberou, ficou tudo legalizado e eu tive o emprego de volta. Deus me restituiu. Aleluias. Então, o inimigo... Você não repreende o inimigo através do seu nome. Você repreende o inimigo através do nome de Jesus Cristo, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, quando Ele foi crucificado na cruz, que no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele colocou debaixo dos seus pés todo o principado, toda a potestade. Então nós temos poder, sim, no nome de Jesus nós temos autoridade, não esqueça isso. Admita a sua fragilidade no sistema e vestir a armadura. Você é carne, você é frágil, mas em Jesus você é forte. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que a força não está em nós, a força está em Jesus. E a partir do momento que eu vivo buscando a santificação, eu dou uma ordem e o inimigo ele tem que obedecer. Amém? Ele tem que obedecer. E para encerrar, né, por causa do tempo, a gente precisa encerrar. Eu quero só reforçar. Na semana que vem a gente volta. Como que a gente vence a luta? Né? Nós estamos em guerra, sim. Nós lutamos contra o inimigo que é forte, mas que já foi derrotado na cruz. Existe uma promessa de vitória para mim e para você, tá bem? Não esqueça, existe anjo ao seu redor e demônios ao seu derredor, que vai o tempo todo tentar te fazer voltar da onde você veio, tá bem? Ou seja, da onde você veio? Você veio da escravidão do inimigo. Todo mundo que não serve a Jesus, ele é escravizado pelo inimigo, tá bem? Então, como que eu me fortaleço para essa guerra? Jesus ele mesmo falou que existem algumas castas de demônios que só são expulsos com jejum e oração. Então nós que trabalhamos com batalha espiritual, eu já enfrentei, gente, eu lido com batalha espiritual tem 20 anos. Eu já enfrentei coisas terríveis, assim que vocês não possam nem imaginar. E tem situações que se a gente não tiver em jejum e oração, se a gente não citar a palavra, o inimigo ele nos confronta o tempo todo e a gente tem que dizer, porque está escrito que em meu nome, Jesus disse, né? Em meu nome expulsarei demônios. Então em nome de Jesus eu tenho autoridade, no nome de Jesus, sai agora. O inimigo tem que sair. Tem momentos, gente, nós temos que citar a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus, maneja bem a palavra de Deus. Seja um obreiro aprovado, né? Aquele que maneja bem a palavra de Deus, Paulo fala lá em Timóteo, né? Então, jejue, sim. Ore. A oração é sua intimidade com Deus. Passa tempo na presença de Deus. Tenha dependência de Deus e peça a Ele estratégias, Senhor, como é que eu devo fazer, porque uma luta a gente age de uma forma, mas outra luta a gente não pode usar a mesma estratégia para toda guerra. Então o Senhor ele vai nos dar estratégias diferentes. Então a dependência de Deus, conheça a palavra de Deus. Mas como é que eu vou decorar? Ei, você não tem que decorar não, você leia, você estuda, no momento certo o Espírito Santo ele traz à tona a palavra, o versículo, né, que é apropriado para aquele momento. Você acha que Jesus, como homem, né, ele foi o Espírito Santo quem o direcionou, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que o fez lembrar, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, né, de Deus. Então assim, foi o Espírito Santo que trouxe. Então viva, amados, como os filhos de Deus que somos. Estude a palavra, viva a palavra. Quando você for orar,
eu sempre oro antes de ler a Bíblia. Eu falo assim, Senhor, abre a minha mente, meu entendimento, para que eu consiga guardar, para que eu consiga entender a Tua palavra e que eu venha guardar, que eu venha armazenar na minha... Que a internet está caindo, eu vou repetir. Senhor, me ajude a entender a Tua palavra e guardar no meu coração, para que eu possa usar em momento oportuno essa palavra. Seja um adorador. Quantos exemplos na Bíblia a gente tem que lutas foram ganhas através do louvor, através da adoração. Muralhas caem quando nós adoramos ao Senhor. Então adore ao Senhor. Bote louvores, cante. Vigia o tempo todo. Ore. Amém? Então vamos orar? Gente, tem tanta coisa para falar, mas o tempo, né? Hoje é dia de culto e você tem que se preparar para adorar o Senhor, dar um tempo para sua família também. Então, assim, coloque aí as suas sugestões, suas dúvidas, que aí a gente vai tentar, eu vou ler todos os comentários, tá bem? Eu vou ler todos os comentários depois, a Maísa me pediu para eu colocar as referências bíblicas, mas na próxima vez, bota um caderninho para você anotar. Não me importo de colocar, não, vou colocar os versículos, tá bem? As referências que eu citei aqui. Mas é importante você colocar aí a sua contribuição, de você compartilhar, de você estar semana que vem, tá? Pra gente dar continuidade, amém? Então vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que participou desta live. Eu quero agradecer os que ainda vão participar desta live. Senhor, que a mente se abra, que as escamas dos olhos caiam, Senhor, e elas consigam entender a verdade contida na Tua palavra. Tira, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a verdade da Tua palavra e guardar, Senhor, no nosso coração. Senhor, que seja armazenado na mente, Senhor, os versículos apropriados, para que no momento de luta, no momento do embate com o reino das trevas, esse versículo específico, Senhor, venha à boca, para que seja dito, para que venha confrontar o inimigo. Deus, eu oro para que cada irmão seja fortalecido no Senhor. Eu oro também, Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que têm um chamado do Senhor, que têm um ministério específico do Senhor, mas que por medo, meu Deus, não se posicionaram ainda, não disseram para o Senhor, eis-me aqui, por causa do medo. Pai, que nesta tarde, nesse dia, através dessa live, Senhor, desça uma unção de encorajamento, Senhor, em nome de Jesus, uma unção de ousadia, para que as pessoas venham se posicionar naquilo que o Senhor designou para fazer. Espírito de medo, de covardia, de procrastinação, eu repreendo agora no poder que é no nome de Jesus. Que você se posicione como um homem de Deus, um guerreiro do Senhor. Deus não disponibilizaria, não falaria de armadura espiritual se não houvesse guerra. Senhor, que isso fique inculcado na mente, mas não para amedrontar, mas para se posicionar como um guerreiro que tenha promessa de vitória, que tenha promessa de que tem anjos ao nosso redor, e que quando for necessário eles vão desembainhar a espada e vão guerrear por nós. Que esta verdade, ó Deus, fique contida na mente, nos corações. Espírito de medo, eu ordeno, solta, larga essas vidas, e toda opressão que possa ter ido para tua casa ou para tua vida, mediante essas palavras que foram ditas, eu ordeno agora que toda opressão saia, no poder que é no nome de Jesus. Toda retaliação na tua vida, toda retaliação na tua casa, sejam repreendidas no poder que há no nome de Jesus. Seja blindado com o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, domingo que vem, a gente vai continuar e vai ter um momento que a gente vai falar sobre a batalha espiritual na nossa mente.
tá bem? Então, assim, é uma investida forte do inimigo na nossa mente e a gente vai estar conversando sobre esse assunto em lives futuras, tá bom? Muito obrigada a todos. Então, fica aí um grande abraço, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, seja com a tua vida, seja na tua casa, no poder que é no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém. Tchau.